Obviamente, como eu mencionei antes, o foro privilegiado, ele traz, isso é um fato, é uma realidade, né? Eu citei aqui umas pesquisas que foram feitas nos jornais. O foro privilegiado, como o próprio nome diz, ele acaba representando uma garantia, um escudo para essas autoridades, né? É certeza de impunidade, elas têm consciência disso. O Supremo Tribunal Federal, nenhum órgão colegiado, ele tem condições de julgar uma ação de probidade, uma ação penal. Não existe muita diferença, na prática, de uma ação de penal para uma ação de probidade. A exceção das sanções, o rito e tal, mas a matéria fática, a substância é a mesma. São fatos, são irregularidades, o tipo de apuração desses fatos é o mesmo, quebra de sigilo bancário, testemunhos, depoimentos, interrogatórios, perícias, etc. Ou seja, é uma ação, basicamente, uma ação que envolve quase que exclusivamente fatos. A matéria, o direito é algo que não suscita muitas controvérsias. A dificuldade está na análise dos fatos. E, principalmente, a improbidade administrativa são fatos complexos, são fraudes que envolvem desvio de recursos, conluios em licitações, são fatos que você leva muito tempo analisando, o procurador, o promotor, o juiz, ele passa ali meses e meses analisando, lendo o processo, ouvindo testemunhas e tal. Não é algo que se decida numa sessão plenária com vários ministros, 11 ministros, como no Supremo Tribunal Federal, numa situação em que só um deles é o relator do processo, só um deles, teoricamente, teve acesso aos autos, enquanto que os outros não sabem de nada, não têm nenhum conhecimento dos fatos e vão ficar discutindo ali como se estivessem tratando de uma questão jurídica, se sentença liminar em processo civil é ou não constitucional, isso é uma questão jurídica. Né? Se isso aí ofende ou não ao contraditório, isso é questão jurídica, isso é tese jurídica. Eu não preciso ficar analisando o processo, ficar meses e meses analisando o processo, ouvindo testemunhas, analisando documentos bancários, procedimentos estatórios, para saber se isso aí ofende ou não o contraditório da defesa. Cada um já tem a sua concepção jurídica, já tem base suficiente. Presumo que quem esteja no Supremo tem base suficiente para chegar lá e discutir sobre qualquer questão jurídica. É diferente de uma ação penal, de uma ação de probidade. Então, é por isso, por essa falta de condições de tribunais para julgar uma ação dessa natureza, que não há julgamentos que o Supremo não julga, tanto ele não julga, e quando julga, não condena. Por quê? Dos 11 ministros, um que nunca viu o processo, levanta para eliminar, houve um advogado fazer uma exposição belíssima lá, né, se impressiona pela oratória do advogado, e aí vai e acaba se envolvendo naquela filigrana e julgando a ação no sentido totalmente divergente do que consta dos autos. Então, a improbidade administrativa, o foro privilegiado, ele representa e é garantia e certeza para essas autoridades da impunidade. Então, como eu disse, após essa lei, várias ações começaram a ser propostas em disponibilidade de bens, começaram a surgir as primeiras sentenças. Então, essas autoridades, olha, a gente tem que se movimentar, do jeito que está, vamos começar a agir. E aí, como eu mencionei antes, de uma forma até ingênua, eles levantaram, isso aí foi a primeira tentativa de levar essas ações para o Supremo Tribunal Federal. Eles levantaram uma questão formal. Disseram que processos, ações de responsabilização contra agentes políticos, contra deputados, senadores, ministros, deveriam tramitar e ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu digo que esse é um argumento ingênuo, porque existe já um conceito clássico do direito constitucional, foi estabelecido nos Estados Unidos, logo no limiar mesmo do nosso constitucionalismo moderno, que é a noção de que a competência dos tribunais, das cortes superiores, ela é exaustiva. Ela só abrange aqueles casos que estão especificamente tratados, descritos na Constituição. Então, como a nossa Constituição ela não previa o foro privilegiado em ação de improbidade, mas só em ação penal, a Constituição fala que ministros, deputados federais, senadores serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais. Ela não fala em ação de improbidade. Então, esse argumento era um argumento simples, era um argumento ingênuo. E nós, o Ministério Público, até aí a gente estava despreocupado. Esse argumento, para a gente, era um argumento risível. Né? Então,
nesse momento, a gente notou essa reação, né, teve essa tentativa, mas eu falo Ministério Público, assim, eu estou falando porque a gente acaba se envolvendo, assim, tem certo envolvimento, essa luta, essas mudanças legislativas, todo esse embate que existe ainda hoje sobre foro privilegiado e tal, a gente acaba se envolvendo, até mesmo emocionalmente, assim, mergulhando naquela questão ali de uma forma mais profunda, né? Então, nós não tínhamos nem a menor preocupação quanto a esse argumento. Era um argumento muito fraco. Como eu disse, a competência exclusiva, a competência numerativa dos tribunais superiores da Suprema Corte é uma noção clássica do direito constitucional. Então, a gente não tinha a menor dúvida que o Supremo iria repelir esse argumento, e realmente o fez. Então, as autoridades, deputados, senadores, ministros processados, eles tentaram levar essas ações para o Supremo Tribunal Federal, o argumento de que eles, como parlamentares, ministros, eles só respondiam como membros de poderes, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, eles só respondiam perante o Supremo Tribunal Federal, por uma questão de hierarquia. Mas esse argumento não tinha nenhum respaldo jurídico, não tinha nenhuma base de sustentação, e realmente o Supremo decidiu que não, que como a Constituição não dizia, e não diz que a ação de improbidade contra essas pessoas, essas autoridades, serão processadas e julgadas no Supremo Tribunal Federal, então, evidentemente, elas vão ser julgadas e processadas na primeira instância. Então, esse foi o primeiro argumento, o argumento formal. Mas aí, claro, a coisa foi ficando mais séria, né? A gente estava despreocupado, achou que ia ficar só nisso mesmo, mas também a ingenuidade da nossa parte, né? Aí eles tentaram, não, então tá bom, então já que o Supremo, e o Supremo disse isso várias vezes, o Supremo ele só julga ações penais contra autoridades e não ações cíveis, que é o caso da ação de improbidade, então o que é que a gente tem que fazer? Vamos transmudar a ação de improbidade em ação penal, por que não? Aí já começaram a surgir os doutrinadores, né? Olha, tudo bem, é verdade, o Supremo Tribunal Federal só julga ações penais contra essas autoridades, não ações cíveis. Mas a ação de improbidade ela não é cível, ela é penal. Então, aí já começaram a surgir essas teses. Inclusive, um dos primeiros doutrinadores a defender essa tese foi o então advogado-geral da União, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e um dos maiores críticos da ação de improbidade e defensores do foro privilegiado, que é o ministro Gilmar Mendes. Então, houve então essa tentativa. Notem que essa já não é uma questãozinha formal, não é mais a competência funcional da primeira instância do Supremo. Antes era isso, era a competência funcional. Quem é competente funcionalmente para julgar ações contra autoridades? Era a questão formal, competência. E depois, como eles não obtiveram êxito nessa primeira tentativa, então, não, a gente vai ter que partir para algo mais profundo, algo mais substancial. Vamos transmudar a ação de improbidade em ação penal. E aí começaram a surgir novas teses, né, de doutrina e tal, advogados sustentando que a ação de improbidade era uma ação penal, porque assim, sendo ação penal, seria julgada pelo Supremo. Mas, paralelamente a isso, foi editado também os parlamentares, e aí o governo, todas essas pessoas que têm interesse em se resguardar desse tipo de atuação do Ministério Público, eles, para reforçar mais ainda esse conceito de que a ação de improbidade não seria cível, mas penal, eles inseriram um novo artigo no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, vejam só, toda a tentativa de conferir essa imagem penal, né, à improbidade. Então, eles inseriram um novo artigo no Código de Processo Penal, dizendo que as ações de improbidade contra deputados, senadores e tal, seriam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Só estou falando, centrando aqui no Supremo, mas, claro, a gente tem que ter a noção de que existem as autoridades estaduais que são julgadas pelos tribunais de justiça estaduais, né? Então, mas eu estou centrando mais no Supremo, que afinal de contas, essa discussão atualmente está sendo travada lá. Então, foi criada essa lei. E aí, realmente, a coisa já ficou mais complicada. Veio uma lei, né, dizendo que não era mais doutrina. Teve a doutrina, inicialmente, e aí, com base nessa doutrina, os deputados e senadores aproveitaram o ensejo e a formalizaram numa lei.
E então a coisa já ficou mais complicada. Teria que declarar a inconstitucionalidade dessa lei.